de uma equipe que tinha 8 pontos de vantagem em relação ao primeiro time fora do G4 e hoje se encontra fora da zona de classificação à Série A do futebol brasileiro. E falar sobre o atual momento do Goiás nessa segundona, 4 derrotas nos últimos 5 jogos, o acesso aí parece cada vez mais distante para o torcedor esmeraldino. No vídeo de hoje irei trazer aqui tantas estatísticas, os próximos jogos tanto do Goiás quanto dos seus adversários, uma briga ali muito embolada com Avaí, CRB, também a equipe do Botafogo e o Vasco aí chegando, trazer um pouco aí da perspectiva do Goiás, será que dá pra gente sonhar com a volta à primeira divisão do futebol brasileiro? Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar o Goiás News aqui a bater a marca de 1000 inscritos no YouTube, também, né, chegando a essa marca e ficarei muito grato a todos vocês. Irei começar falando a respeito aí da tabela de classificação. Goiás que ontem perdeu para a equipe do Náutico fora de casa pelo placar de 3-2, enfim, muitas polêmicas. Até fiz um vídeo hoje mais cedo se o Goiás pode vir a pedir a anulação dessa partida. Irei deixar aqui embaixo também na descrição, é só você procurar o vídeo aí de hoje também. A tabela atualmente, os outros adversários do Goiás ainda não entraram em campo pela 29ª rodada da Série B. O Verdão ainda ocupa a quarta colocação até esse momento, soma aí 48 pontos conquistados, o mesmo do terceiro colocado, que é o Botafogo, e o mesmo do quinto colocado, que é o CRB. Então, até com uma vantagem assim, por ser um time que perdeu 4 dos últimos 5 jogos, ainda ficar no máximo 1 ou 2 pontos do G4 da Série B está excelente, né? Porque, poderia ser muito pior se o Goiás não tivesse feito aquele início excelente nessa segundona. Entretanto, é um pouco preocupante isso porque é um time que não perdia 10 jogos, estava bem tranquilo. Para você ter uma ideia, o Goiás, quando ganhou do CRB, ficou aí fora de casa, aquele duelo que o Goiás venceu por 1-0, gol do Elvis, ficou a 1 ponto do Coritiba, que era o líder da competição, e 8 em relação naquela época, eu não tenho certeza se era o Operário ou se era aí a equipe do Guarani, ficou 8 pontos de diferença do quinto colocado da Série B. Então, assim, era uma vantagem muito confortável. O Goiás acabou que, como eu disse, ficou 10 partidas invictas e do nada começou a perder. Eu acho que isso é até normal se tratando de Série B, porque os jogadores, o elenco em si é até interessante, mas não tem um time, um elenco completo de bons nomes como por exemplo, na Série A. Hoje, se você olhar para o banco de reservas do Goiás, enfim, é difícil você ver um jogador que seria titular dentro do time. Então isso acaba que pesa bastante. Um ou outro atleta fica suspenso, tem uma contusão, acaba que o jogador que entra não consegue repor tão bem essa condição. Foi assim com todos os times da Série B, só você lembrar aí, por exemplo, do Botafogo, que começou a Série B muito mal, o próprio Curitiba, que já está bem, tem mais ou menos uns 20 jogos, mas lá no começo, se eu não me engano, o Curitiba perdeu 2 dos primeiros 4 jogos, então assim, é uma competição complicada, muito equilibrada. Hoje apenas o Curitiba aí dá um sinal que vai subir com antecedência, o restante é brigar até as últimas rodadas, infelizmente aí, né, passar um sufoco enorme para o torcedor. Irei falar aqui também um pouco sobre os próximos jogos do Goiás. Verdão ainda que tem mais 8 jogos nessa Série B, sendo a maioria deles em casa. O próximo é contra o CSA, aqui dentro mesmo do estádio da Serrinha. Depois visita o Londrina, que hoje, né, o CSA, por exemplo, faz uma campanha de reabilitação, pode chegar para esse jogo do Goiás e ainda sonhando com acesso, então é muito complicado esse duelo aqui em Goiânia. Depois a gente visita o Londrina, lá no estádio do Café, no interior do Paraná. Outra partida também complicada, porque o Londrina faz aí uma boa campanha nesses últimos jogos da Série B, um time bem enjoado, apesar de estar aí no Z4 da competição. Posteriormente a isso, na 32ª e 33ª rodada, 2 partidas dentro de casa. O primeiro, uma pedreira, né, contra o Botafogo, um clássico aí já do futebol brasileiro. Apesar do Goiás levar vantagem no histórico do confronto, até mesmo ganhou do Botafogo no primeiro turno, mas enfim, vai ser um duelo aí muito complicado. Depois a Ponte Preta, que nessa reta final enfrentar os times da parte de baixo da tabela é a mesma coisa de enfrentar os primeiros colocados, porque estão jogando aí já com a corda no pescoço, enfim, fica muito complicado também esse tipo de jogo. Posteriormente, na 34ª rodada, o Operário fora de casa, na 35ª a equipe do Coritiba aqui dentro da Serrinha. Então, assim, eu imaginava esse duelo contra o Curitiba, por exemplo, um definidor de título da Série B. Mas, pelo visto, não é isso que vai acontecer. Vai ser mais aí um sufoco para o Goiás tentar ganhar e chegar vivo nesses 3 últimos jogos.
Eu acho que é muito importante isso. Assim como foi, por exemplo, na Série A do ano passado, eu sempre falava, se o Goiás chegar a tentar o máximo possível nos 2 últimos jogos, chegar com a distância aí de 2 pontos para o primeiro time fora do Z4 naquela época e agora em relação ao primeiro time dentro do G4, eu acho que é o ideal para fazer essa pressãozinha, enfim, a gente pode acabar aí conquistando um desses acessos. É uma tristeza a gente falar assim, né, porque o Goiás estava tão bem, enfim, tinha tudo, até tinha feito umas contas, se o Goiás continuasse naquele mesmo ritmo, né, com o Marcelo Cabo, que ficou os 10 jogos invictos, o Goiás iria subir na 32ª rodada, na 32ª ou na 33ª, enfim. É realmente inacreditável, inaceitável, né? A gente teria aí 5 jogos de descanso, mas enfim, faz parte, né? Agora é olhar para frente e tentar conquistar o máximo de pontos possíveis nessa reta final. Acabei perdendo aqui na 36ª rodada. Duelo complicado também, 2 jogos fora de casa, primeiro deles contra o Remo lá em Belém e depois contra o Guarani, jogo lá em Campinas. Possivelmente o Guarani ainda vai estar sonhando ali com acesso, então é mais um jogo, um duelo direto pelo acesso na Série B. E encerramos a participação na segundona, na 38ª rodada, contra o Brusque aqui dentro da Serrinha. Talvez o Brusque também possa ainda precisar de alguns pontos para se livrar do rebaixamento. Vamos ver aí, né, a reta final da Série B como que vai estar. Acho que dificilmente o Brusque vai entrar para esse jogo do Goiás ou já rebaixado ou 100% livre do rebaixamento. Então, assim, é complicado, né? Jogos aí realmente emocionantes para essa reta final. Mais importante fazendo passo a passo, né? Buscar essa vitória aí contra o CSA, que é um bom time, enfim, está fazendo uma boa campanha agora nesses últimos jogos. Posteriormente a isso, a equipe do Londrina lá no Estádio do Café. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse atual momento vivido pelo Goiás. O que você acha que falta aí para os jogadores? Enfim, um time que estava tão unido, jogando tão bem, acaba que do nada tudo isso vai por água abaixo. Enfim, o Marcelo Cabo também, se você acha que seria interessante uma troca de treinador pelo lado esmeraldino, irei deixar aqui também a sequência dos próximos jogos também dos adversários do Goiás, tanto do Curitiba, o Avaí, o Botafogo, o CRB, o Vasco, o CSA e o Guarani, que eu diria que são assim, as equipes que mais irão fazer esse sufoco na reta final. Ainda tem mais duas, que foi o próprio Náutico, que venceu o Goiás na última rodada. Tem um time muito bom, o Náutico hoje é muito melhor do que aquele time que iniciou a Série B. Enfim, é importante manter os olhos atentos, porque outros concorrentes também irão chegar, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também, se inscrever em nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!